Peço que vocês se levantem. Vamos começar o nosso culto ao Senhor agora. Peço que você comece a fluir no Senhor, comece a se concentrar nele, a entregar a Ele palavras de adoração, de contemplação. Que seu coração clame por Yeshua, pois esse é o nome sobre todo nome. Yeshua, esse é o seu nome, Pai. Vamos se concentre nesse nome. Meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor Pois o amor não se compra, nem
glórias ao Senhor. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou, Jesus. Lindo, 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 vamos. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou, Jesus. Então me leva para a sala do trono. Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Mostra tua beleza. Quero ver tua face. Queremos ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Quero ver tua face. Me leva, Jesus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Tua beleza. Quero ver tua face. Sim. Surendere mamareira, mamai. Jesus, nós queremos ver a sua face santa. Ramamaeira, vamalabaê. Por mais que não tenha voz, por mais que a voz me acabe, Deus, Jesus, eu ainda quero ver a sua face. Jesus, ainda queremos ser levados à glória, Senhor dos céus. Jesus, nós queremos mais de Ti. Por favor, Jesus, nos leve a essa sala, onde os 24 anciões Te adoram, onde os serafins estão prostrando adoração, onde eles dizem: Santo, 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 Santo é o Senhor por toda a eternidade. Jesus, nós queremos isso. Então me leva, me leva. À sala do trono, mostra tua beleza. Quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Quero ver tua face. Somente a igreja, lindo. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou. Isso é o que os anjos estão fazendo agora. Desde sempre. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou, Jesus. Continue lindo és, ainda glória. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou, Jesus. Diga então, me leva com toda a suavidade. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou, Jesus. Jesus. Amém, amém. Senhor, muito obrigado por esta manhã na Tua presença, aonde, Pai, Tu tem nos abençoado, Senhor, com todas as bênçãos espirituais. Senhor, nós cremos, Senhor, que Tu está no controle de todas as coisas, porque assim diz Tua palavra. Nós cremos, Senhor, que independente do que esteja acontecendo, Pai, nada saiu, Senhor, do Seu controle, da Sua vontade. Nós, Pai, não vivemos o reino deste mundo, mas vivemos, Senhor, no reino do Seu Filho, Pai, o qual nós fomos, Senhor, transportados, Senhor, para viver a Tua vontade, Senhor Jesus.
Pai, muito obrigado porque nesta manhã nós podemos estar na sua presença, podemos, Senhor, oferecer as nossas primícias dos nossos tempos, Senhor, para te adorar, para te engrandecer, para te exaltar, porque aqui, Senhor, é a casa de adoração, é a casa de oração, Pai, porque nós, Senhor Jesus Cristo, representamos, Senhor, o teu reino, e em nós habita o teu Espírito, Senhor, o qual, Senhor, representa a sua presença. Então neste lugar, Senhor, habita a sua presença, porque estamos reunidos como corpos, Pai, estamos reunidos, Senhor, como a sua igreja, Senhor, e aqui, Pai, já está, Senhor, sendo derramado uma bênção especial, Senhor, porque, Senhor, onde tem, Senhor, o ajuntamento da sua igreja, a comunhão do seu povo, aonde há o seu corpo, Senhor, aqui também está estabelecido, Senhor, todas as bênçãos, Senhor, da parte de Deus para seus filhos. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta manhã tão maravilhosa, Senhor, que adoramos o seu nome, nós exaltamos o seu nome, Senhor, e agora, Pai, nós vamos ouvir a sua palavra, aquilo que tu tem para ministrar sobre nossas vidas, Senhor. Abra o nosso entendimento, Senhor, e eu agora já repreendo, Senhor, já declaro, dou ordem, todo impedimento, tudo aquilo que venha bloquear, Senhor, a mentalidade, Senhor, dos seus filhos, da sua igreja, todo bloqueio, toda dispersão, eu repreendo agora em nome de Jesus. Sai agora, e você não tem poder, você não tem direito de estar neste lugar, porque aqui opera o poder de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Poder sentar e dar uma salva de palmas para Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Cadê aquela luz abençoada da igreja aí para o pessoal não pestanejar? Obrigado. Falta aqui ainda acender, ó. Amém. Agora sim. Tá todo mundo me vendo aí? Amém? Também estou vendo vocês. Irmãos, então nós vamos dar continuidade nesta manhã sobre esse tema, como ser dirigido pelo Espírito de Deus. Já estamos no capítulo 20 e na aula 21, porque tivemos uma aula de introdução. Então é a 21ª aula. E nós aprendemos muitas coisas, né? Nós aprendemos muitas coisas. Agora é saber se estamos colocando em prática. Acho que é esse o maior segredo, né? Se a gente não precisa ouvir 21 aulas, a gente só precisa colocar uma em prática. Se a gente conseguir colocar uma em prática, meu irmão, você já deu um passo muito além daquilo que você já imaginou na sua vida, entendeu? Você vai experimentar algo muito maior do que você já experimentou. Então, o segredo não é estar ouvindo apenas, é ouvir e crer, né? Quando você crê, a palavra de Deus que essa crença é a fé. E essa fé, ela só é viva com a obra. Então a gente ouve algo, crê e pratica. E só assim a gente usufrui daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Entendeu? Dos benefícios da sua presença, da sua vontade, né? Os benefícios dos filhos de Deus. Então tem muita gente que é filho e não tem aproveitado dos benefícios de filho, que já é nosso por direito, não temos que fazer nada para merecer, já é nosso por direito, mas existe um princípio, esse princípio necessita ser praticado. E a gente está falando sobre, chegamos numa parte dessa lição, né, que a gente está falando sobre as vozes, né, que é aquela voz do interior, né, a voz no íntimo, que nós falamos muito sobre isso, que é mais utilizada pelo nosso Deus para falar com os seus filhos. A voz suave, aquela voz que você sente lá, sabe, parece que vem na tua mente, aquela voz bem suave. E tem a voz autorizada, né? Aquela voz que você parece que está ouvindo alguém realmente, alguém falou comigo. A voz autorizada, eu posso expandir essa voz autorizada, irmãos, porque estamos abordando 3 formas, né, de Deus falar com seus filhos, mas eu posso abranger, né, ou estender para essa voz também que as pessoas falam com a gente, que fala que é até da parte de Deus, através até mesmo de profecia, né? Eis que te digo, porque Deus está mandando falar com você. Eu entendo que também isso pode ser uma voz autorizada, e nós vamos falar um pouco sobre isso nesta manhã,
para que a gente venha saber como lidar quando Deus fala conosco e quando não é Deus que fala com a gente. Isso é muito importante, tá? Então, hoje nós vamos aprender o capítulo 20 seguinte, julgando pela palavra. Tudo que a gente vai ouvir, tudo que a gente vai ouvir através do nosso, vamos colocar assim, né? Do mundo espiritual, até mesmo de uma simples pregação, de uma profecia lançada na sua vida, você vai julgar pela palavra de Deus. Esse é o segredo. Nós vamos entender, nós vamos passar aqui por alguns versículos, falando da veracidade, deixa eu corrigir, fidelidade da palavra de Deus. Nós vamos aprender sobre a fidelidade da palavra de Deus, a nossa bússola. Tudo tem que, vir em direção à palavra, e a palavra se torna um filtro das nossas decisões, daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós temos que fazer. É a palavra, temos que julgar pela palavra. Então já quero compartilhar com você 2 versículos, muito importantes. Aqui vai falar sobre Tessalonicenses, onde o apóstolo Paulo estava trazendo uma advertência para a igreja de Tessalônica do seguinte: olha só, vocês têm pastores, obedeçam aos pastores, respeite seus pastores, seus líderes espirituais. Aí ele fala, líderes espirituais, cuidado com o povo, daqueles que são, ele fala, né, os que são mais preguiçosos, são mais quietinhos, que são mais meninos na fé, tenha paciência. Aí fala, tenha paciência também um com os outros, suporte uns aos outros. Então ele vem falando sobre isso. E no meio disso tudo, ele fala isso aqui, capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículo 21, na versão Bíblia Viva, que eu achei interessante. Vamos falar sobre o versículo 21, e depois eu vou dar um passo atrás aqui com vocês. Olha só. Mas ponha à prova tudo o que for dito, para terem a certeza de que é verdade. E se for, então aceitem. Olha só que coisa interessante. Ele vem falando de como tem que ser o tratamento entre os irmãos, do líder para o liderado, do liderado para o líder, entre si, e fala aqui, põe à prova tudo que for dito, para terem a certeza de que é verdade. A gente só tem certeza de que é verdade se a gente tiver algum tipo de parâmetro. E o nosso parâmetro não é a nossa mente. O nosso parâmetro não é os nossos conceitos, nossas experiências humanas. Não são as filosofias que os homens têm levado por aí. Não é aquilo que eu aprendo no colégio ou no trabalho. Não são isso. O nosso parâmetro é a palavra de Deus. É a única verdade que nos rege. E olha o que ele fala, quando ele traz isso para a gente colocar, e fala, e se for verdade, então aceitem, pratiquem, façam, porque não adianta ser verdade eu não fazer, porque senão não vai adiantar de nada. Aí, olha o que ele fala no versículo 19, versículo 20, e completa com o versículo 21, olha o que ele fala. Não extinguais o espírito, não desprezeis as profecias. Então ele fala para a gente ter cuidado com tudo, e fala assim, cuidado, para que o espírito não seja abafado, não seja anulado, extinguidos por vocês, e não despreze as profecias. Porém, mas ponha à prova tudo o que for dito. Entendeu, meu irmão? Meus irmãos, eu conheço muita gente que conheço e ouvi falar também, dessa caminhada cristã, principalmente nessa área aqui. São 2 áreas que acontece muito isso: do casamento e de mudança de igreja. Essas 2 áreas tendem a destruir uma pessoa. Chega alguém e fala,
Ah, Deus falou comigo e mandou falar com você que você vai casar com fulano ou vai casar com ciclano. Meu irmão, 99% de chance de dar errado. Tem que ter muito cuidado. Põe à prova tudo. E Deus nos deu, para olhar para o casamento, Deus nos deu uma ferramenta maravilhosa para a gente poder julgar se está certo ou está errado. Sabe qual foi a ferramenta? Analisar a pessoa que está do nosso lado. Analisar o tratamento dela com os pais. Analisar a conduta dela com Deus. Analisar a forma que ela é fiel ou não com o Senhor. Se ela é fiel com quem ela não vê, com certeza ela vai ser fiel com quem ela vê. Então eu não preciso de profecia para essa área. Eu preciso de decidir se eu quero ou não. Quer ver outra coisa muito importante nessa área? É o seguinte, é olhar para os defeitos da pessoa e falar assim, ó, eu suporto esses defeitos. Eu não posso olhar para os defeitos da pessoa, uma ferramenta maravilhosa, para saber se eu vou casar com essa pessoa ou não. Eu não posso olhar para esse defeito e falar assim, ó, ela vai mudar ou ele vai mudar. Se eu olhar para isso, meu irmão, sai correndo. Porque não muda. Não é assim. Eu não tenho poder de mudar ninguém. E quando casa, aí que tu conhece mais a pessoa, aquele defeito pode até aumentar. Porque se tu só vê ela de tempo em tempo, tu não passa 24 horas com ela, não tem que dormir com ela. Então, no casamento, profecia é bem complicado. Eu não falei 100%, porque eu acredito que Deus fala conosco também, através de uma outra pessoa. Mas tenha cuidado, coloque à prova tudo, através da palavra de Deus. Que outra coisa é a igreja. As pessoas chegam e falam, vou sair dessa igreja porque Deus mandou para outra igreja, porque alguém falou comigo, porque acabou meu tempo lá. Toma cuidado. Toma cuidado, porque normalmente essas profecias, de novo, não estou generalizando, normalmente essa profecia não condiz. Porque aonde prega a palavra de Deus, há Deus. Ali há a presença de Deus. Ali tem um homem cheio de falha, como cada um de nós, que está conduzindo aquele povo. E a gente tem que ter cuidado para falar assim, porque Deus está mandando ir para lá. Qual o propósito? Deus não te manda para nenhum lugar sem nenhum propósito. Qual o propósito? O teu chamado, está cumprindo o teu chamado? Se eu não cumpro o meu chamado onde eu estou, eu não vou cumprir para onde eu vou. Deus me tira daqui para ir para outro estado para cumprir a obra, se o campo daqui já estiver todo ocupado pelas obras que eu estiver fazendo. Aí, eu preciso usar você lá precisa de um povo para você atuar. Mas não, a pessoa está no banco, mó tempão no banco, não faz nada para ninguém. Quando vem para a igreja, aí chega e fala lá para o seu pastor que, Deus está mandando eu sair daqui. Não. É mais fácil falar assim, eu estou decidindo sair. Eu estou decidindo sair porque eu vou para um lugar que lá eu estou me sentindo melhor. Eu vou sair porque eu vou para um lugar que é mais perto da minha casa. Eu vou sair que estou indo para um lugar porque eu estou me identificando mais. Falar que Deus falou é muito perigoso. E a gente está falando hoje, né? Essa linha que a gente está tratando de algumas aulas para cá é da voz autorizada. E muitas vezes, Deus está falando comigo, cuidado. Eu quero trazer para você 3 advertências que eu anotei aqui. Estava eu e o pastor Luiz ontem conversando sobre isso. E a gente chegou nessa conclusão aqui. E olha só que advertência que nós temos quanto essa voz autorizada, essa voz que a gente ouve e acha que é Deus que está falando. Olha só. Primeiro, não temos que viver em busca desta voz. Existe muita gente que não consegue ouvir a voz da palavra ou a voz do teu interior. A voz do interior, meu irmão, é todos os dias Deus fala contigo. Todos os dias. Porque todo dia tem que fazer uma escolha. Todo dia tem que fazer uma escolha. Eu respondo ou não respondo? Eu calo ou eu falo? Eu cedo ou eu vou em frente? Todo dia você tem que tomar decisões. Então o teu espírito todo dia está falando com você assim, através do teu espírito está vindo, faz isso, não faz aquilo. Opa, tu ia tomar essa decisão? Ele vai e arranha, não te deixa em paz. Te incomoda mesmo.
porque está ferindo aquilo que você deve fazer na verdade. Então, o teu espírito toda hora está gritando para você. Aí a gente está buscando, não, eu só vou fazer se alguém falar comigo, se eu ouvir alguma coisa. Cuidado com essa voz. Normalmente as pessoas que vêm em busca dessa voz não se sacia. E o inimigo sabe dessas buscas e começa a lançar a voz para te confundir. E a gente acha que é Deus e toma atitude e se complica, quebra a cara, cai do cavalo. Normalmente é assim que acontece. Então, cuidado com a busca dessa voz autorizada. Das 3 vozes que nós falamos aqui, que nós tratamos aqui, essa é a mais perigosa, porque normalmente a gente não discerne corretamente. Normalmente, a gente está ali focado em uma atividade, focado em um desejo, querendo tomar uma ação, e às vezes não está no tempo, ou não é para fazer, aí o inimigo joga aquela voz para te conduzir àquele erro. Aí você é de Deus, que confirmou os meus sentimentos. Segundo alerta, identificar se esta voz está em alinho com a palavra de Deus. Eu ouvir essa voz, eu busco na palavra de Deus se tem alguma ligação, se tem algum fruto, se está na mesma direção com que o Senhor tem falado comigo através da sua palavra. Por isso que Tessalonicenses fala, coloca à prova tudo, para ter certeza que é verdade. Enquanto houver dúvida, não dá um passo sequer, para não errar. E terceira advertência, e aquilo que for falado, estiver em alinho com a palavra de Deus, olha só a coisa, meu irmão, guarde isso. Guarde isso, que isso é muito importante. Foi falado, está em alinho com a palavra de Deus? É de Deus, é de Deus. Mas está no tempo? Está no tempo de se cumprir? Será que essa é a hora para fazer? Porque muitas vezes Deus fala, usa pessoas para falar conosco, deixa a voz autorizada vir, e a gente fala, é de Deus, está em alinho com a palavra, confirmou, mas ainda não é o tempo. E se fizer, meu irmão, já era. Então, para endossar isso que nós falamos, eu quero trazer para você a fidelidade da palavra de Deus, com alguns versículos. 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, diz o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Em outras versões, que nenhuma profecia da Escritura é de vontade humana, foi escrita por conhecimento humano, por experiência humana. Aí verso 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então toda a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo, independente que foi o homem que escreveu. Isso é uma verdade estabelecida na palavra, e se a gente não seguir essa verdade, o caminho para a nossa derrota, meu irmão, é iminente. Então não viva longe da palavra. E detalhe, a gente tem falado muito aqui sobre isso. A gente fala que a gente seguir a palavra, buscar a palavra, meditar na palavra de dia e de noite, é o que vai fazer você vencer, é o que vai fazer você prosperar, é o que vai renovar a sua mente, é o que vai mudar a tua forma errada de pensar, é o que vai te colocar no caminho de vitória. Mas tem muita gente que ainda não faz isso. Muita gente que senta aqui, olha pra gente, ainda faz isso aí, estou doido que acabar isso aqui. Às vezes vem forçado pelos pais, às vezes vem forçado pelas circunstâncias, só vem por vir, e a gente com todo carinho e amor, porque o Senhor nos ama tanto, sabe, que faz a gente repetir isso todo culto, todo devocional, sabe, toda reunião está aqui falando, meu irmão, medita de dia e de noite, porque só assim. A gente olha para a vida de tanta gente, às vezes dos nossos pais, às vezes daqueles que nos antecederam,
daqueles que estão do nosso lado, coisas acontecendo que aí você olha para a vida deles do passado ou do presente e fala, por que a vida deles estão assim? Eu não estou falando de ausência de dificuldade, eu estou falando de não conseguir vencer essas dificuldades. Porque não vencer elas é ausência de palavra. Estar nelas o tempo todo, passa ano, sai ano, é o mesmo problema, é a mesma provação, é a mesma dificuldade, é a ausência de palavra. Porque a palavra nos garante que a gente vai vencer tudo. Na verdade, nos garante que a gente já venceu tudo. Então não é comum eu ficar, meu irmão, o povo ficou no deserto 40 anos, porque foi a ausência de obedecer a palavra de Deus. Por isso que ficou muito tempo naquele deserto. E nós temos a oportunidade de não ficar muito tempo no mesmo deserto. E só tem o segredo, não é jejuar, não é orar, não é vir para culto, não é isso. Não é pregar evangelho, não é isso. É meditar de dia e de noite, e como o Senhor falou para Josué, e fazer conforme tudo quanto está escrito. Porque só assim você será bem sucedido. Bem sucedido não é ter dinheiro, bem sucedido é vencer as lutas e as circunstâncias que aparecem diante de cada um de nós. Para de viver essa vida, irmãos. É com amor que a gente está falando, a gente vai continuar, até Jesus voltar a gente vai continuar falando isso, repetindo isso, reforçando isso, esse alimento, sabe, essa verdade, tem que entrar, tem que gravar, tem que fazer parte da tua natureza, porque faz, mas é necessário que tu viva essa natureza, que já faz parte de você. Aí, reforçando a fidelidade da palavra de Deus, eu quero dividir com você aqui, ó. 2 Timóteo capítulo 3, 16 e 17. A Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Só a palavra de Deus. Só a palavra de Deus tem esse poder. Não adianta ficar ouvindo louvor o tempo todo em casa. Não adianta ficar fazendo oração o tempo todo em casa. Não adianta porque tem gente que louva errado, tem gente que ora errado. Por quê? Porque não está sendo guiado. Está deixando de ser corrigido, endireitado, ajudado a fazer o que é correto. Eu só consigo fazer o que é correto se eu tiver embasado naquilo que é verdade. Aí verso 17. Ela é o meio que Deus utiliza, meu Deus, para nos fazer bem preparados em todos os pontos, perfeitamente habilitados para fazer o bem a todo mundo. Olha, é o meio que Deus utiliza. Se eu estiver utilizando outros meios, ali não está Deus. Eu tenho procurado Deus para me direcionar de todas as formas, menos pela palavra. Eu estou sendo guiado por tudo, menos por Deus. Só Jesus. Só Jesus. Só assim vamos estar preparados e perfeitamente habilitados para aquilo que você faz na sua casa, na sua família, no seu trabalho, para os irmãos em Cristo, para a sociedade. Só assim você consegue fazer o bem. Se não for assim, a gente não consegue. Então, eu quero aprender com Jesus e vou compartilhar com você o que Jesus fez, baseado nisso que nós já falamos. Então, Jesus nos ensina na trajetória dele, na terra, 2 pontos muito importantes. O primeiro que eu vou compartilhar com você é o seguinte: ter cuidado com as vozes que sugerem o que ainda não está no tempo. Existem vozes que nos sugerem fazer o que ainda não está no tempo. E Jesus nos ensina como combater. Lucas capítulo 4, a partir do verso 1.
Diz assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, aqui já mata tudo, né? Aqui já é a chave de todo o sucesso. Cheio do Espírito Santo. Como eu sou cheio do Espírito Santo? Quando eu estou cheio da palavra, acabou. Se eu não tiver cheio do Espírito Santo, já era. Então, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Verso 2: e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Então, no final dos 40 dias de jejum, ele teve fome, estava fragilizado, o corpo físico fragilizado. Só que ele estava cheio no corpo espiritual. Isso é importante. Verso 3: chegou o diabo próximo a ele fragilizado, é claro. O diabo vai chegar sempre perto da gente quando a gente estiver fragilizado no nosso estado físico, porque quando o nosso estado físico estiver fragilizado, aí a nossa alma vai tentar falar mais alto. Você precisa disso. A nossa alma fala, você precisa daquilo. Você precisa descansar, você precisa parar. Então a nossa alma começa a nos sugerir algo. Então o diabo começa a influenciar também coisas e pessoas para vir até a gente. O próprio diabo foi até Jesus e disse: se tu és filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão. Aí eu pergunto a você, Jesus estava ali ainda no final do jejum dele. Era tempo de transformar a pedra em pão? Não era, mas a voz veio até ele? Veio. Aí Jesus combate como? E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a gente se alimenta, ele fala: eu não preciso do pão para me alimentar, e não é o tempo de eu me alimentar com pão, eu ainda estou em propósito com o Senhor. Então, essa voz está vindo autorizada do mundo espiritual, se manifestando no mundo natural, até mim, não está no tempo. Então, eu dou uma parada e combato com o quê? Com aquilo que eu estou cheio, que é da palavra de Deus. Aí ele parou? Será que ele parou? Versículo 4. Deixa eu ver aqui se eu pulei alguma coisa. Agora versículo 5. E o diabo, levando a alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. Então Satanás chegou, falou para Jesus assim: ó, tá vendo isso aqui? Mostrou todos os reinos, todas as glórias daquele mundo, né? Um alto monte. Aí verso 6 diz assim: e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e sua glória, e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Veja bem, primeiro Deus, os diabos faz o quê? Jesus contemplar. Quando ele contempla, nós aprendemos que os olhos é a voz do corpo. E quando a voz do corpo fala, a alma absorve, porque se agrada. Tudo que a voz do corpo fala, vê de bom, a alma se agrada. E tudo que a voz do corpo vê, ou ouve, ou sente de ruim, a alma também se abate. É por isso que nós não temos que ser guiados pelaquilo que nós vemos, mas sim pelaquilo que cremos. E Jesus contemplou aquilo tudo, passando por uma dificuldade imensa, e ele fala: ó, te dou todo esse reino se me adorar. Primeiro, não era tempo de Jesus ter aquela glória. Não era tempo de Jesus ser honrado através desse tipo de glória da humanidade. O tempo chegaria. Então, de novo, Satanás sugerindo algo que não estava no tempo. Mas Jesus, cheio do Espírito Santo, no verso 7, fala o seguinte: portanto, primeiro, ainda Satanás falando: portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Aí verso 8, Jesus combate. E Jesus respondendo disse: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Meu irmão, vai chegar momento na nossa vida que a gente vai querer tanto uma coisa e vai falar assim, ó: chegou a minha vez. Essa é a hora de eu ir, essa é a hora de eu assumir, é porque estão me dando, estão me oferecendo, eu vou, mas será que é o tempo? Mas só quando a gente começar a pensar dessa forma, quando a gente começar a enxergar, a contemplar dessa forma, vai vir uma voz te sugerir.
vai vir a voz te sugerir. Porque essa voz vem primeiro para te confundir. Deus não é precipitado. Ele espera o melhor momento para falar conosco. Só que o inimigo é precipitado porque ele tem pressa para que nós caiamos. Ele tem pressa para que a gente se perca. Ele tem pressa para que a gente morra. Então essa voz vai vir. Aquilo que te encher, aquilo que te agradar, a voz vai vir para você poder se perder. Mas você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, e você medita na palavra dele de dia e de noite, e você não vai se permitir se perder para este momento. Amém? Amém. O diabo não parou não. Levou também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo, sobre o alto de um templo, e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Percebe que isso aqui é muito importante. Percebe que em todo momento Satanás usa o quê? A palavra. Percebe que mesmo quando nos for sugerido algo dentro da palavra de Deus, nós temos que buscar. Lembra? Mesmo que a palavra que a gente ouvir, se a voz autorizada falar, tiver em alinho com a palavra de Deus, nós temos que identificar se é o tempo daquele cumprimento. Então o inimigo veio para contra Jesus com a palavra. Jesus podia falar, é a palavra de Deus, eu posso fazer. Mas não era o tempo, Jesus sabia disso. Verso 10. Porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropece com teu pé em alguma pedra. Só que Jesus não foi enganado por isso, ó. E Jesus respondendo-lhe, disse-lhe: disto esta, não tentarás ao Senhor teu Deus. Em outras versões ele fala mais uma vez: apartai-vos de mim, para trás de mim, Satanás. E Jesus aqui combate a voz autorizada do mundo espiritual no mundo natural, da palavra de Deus, quando não é o tempo do seu cumprimento. E o segundo ponto que eu quero trazer para você, que Jesus nos ensina também, mas antes disso, olha, isso aqui é importante: e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então ele não vai desistir. Você vai vencer hoje e ele volta amanhã. Vai vencer amanhã e ele volta depois. Ele nunca vai desistir. Ele tem pressa de fazer a gente cair, tá bom? Então, e o segundo ponto que eu quero compartilhar com você é as vozes que sugerem não fazer aquilo que está no tempo de fazer. Então nós temos a palavra de Deus, às vezes a voz autorizada, que vem de uma forma errada, falando assim, ó: faça quando não é o tempo e não faça quando é o tempo. Mas aí, Eduardo, aí tu confunde muita gente. É por isso que é de dia e de noite. Porque, meu irmão, são muitas vozes. E é todos os dias. Todos os dias eu faço escolha. Todos os dias tem uma decisão a tomar. E tem muito filho, tem muitos salvos, vivendo uma vida de velha criatura, porque não medita de dia e de noite, e as escolhas que têm que ser diárias, têm sido tomadas errado, e não consegue viver o melhor de Deus nessa terra. Então eu convido a você, existe vozes, com a língua a palavra, falando para você fazer algo fora do tempo, e não deixando você fazer algo que está no tempo. Vamos ver como é que Jesus fala com a gente? Mateus capítulo 16, verso 21. Então, que cenário é esse? Deixa eu voltar para cá para ninguém ficar lendo quando eu estiver falando, rapidinho. Que cenário é esse? Jesus está com os seus discípulos, e ali Jesus pergunta: o que dizes que eu sou? Uns falam que você é Moisés, tu é Elias, tu é profeta. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí vem Pedro, ousado, inspirado por Deus, e fala: tu é Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus fala para Pedro:
Muito bem, não foi a carne e sangue que te revelou, foi o meu Pai, o nosso Pai que está no céu, que te revelou essa verdade. Mas cuidado, não fala para ninguém ainda não. E nisso continua o diálogo com Jesus e os seus discípulos. Aí acontece isso aqui. Então, a mesma pessoa, tem que ter muito cuidado com isso, sabe por quê? A mesma pessoa que é usada por Deus, que tem a revelação de Deus, ela pode deslizar e ser usada, influenciada por Satanás. E a gente fala, rotula uma pessoa, que ela ali é mulher de Deus, que ela ali é homem de Deus, o que ele fala eu sigo, o que ela fala eu sigo, eu vou fazer porque é ela que falou, porque ele, não, aquela mulher é usada, aquele homem não, aquele meu profeta, eu vou ouvir, eu vou falar. O mesmo Pedro, que teve a revelação de Deus, para falar quem era Jesus, o mesmo Pedro fala isso aqui. 16, 21. Daí em diante, Jesus começou, só tem mais 2 slides. Daí em diante, Jesus começou a falar claramente aos seus discípulos sobre a ida a Jerusalém e o que aconteceria a ele por lá, que ele sofreria nas mãos dos líderes dos judeus, que seria morto e que 3 dias depois seria levantado novamente para a vida. Então Jesus estava falando, olha só, meus discípulos, eu vou ser levado para Jerusalém, eu vou sofrer na mão dos fariseus, dos escribas, dos líderes da lei, né, dos sacerdotes daquele lugar, vou sofrer muito, vou ser levado à crucificação, à morte, mas no 3º dia eu vou ressuscitar. A gente fala aleluia, né? Glória a Deus. Mas olha só. Penúltimo slide. Estou dando dica aqui para o ministério de louvor. Penúltimo slide. Mas Pedro, ouvindo isso, Pedro faz isso. Ó, Jesus, rapidinho. Pedro levou Jesus a um lado para censurar. Deus não permita isso. Senhor, disse ele, isso não lhe acontecerá. Pedro como? Eu sou um cara usado, né? Deus falou comigo agora, há poucos minutos, há pouco tempo atrás Deus falou comigo, o Senhor mesmo confirmou, então agora eu estou sendo usado de novo. Senhor, vem cá. Não, o Senhor não vai ser crucificado não, Jesus. Que isso? O Senhor vai viver para sempre, vai reinar nessa terra, Deus vai te dar, Ele vai te livrar, não ceda. Olha só, Pedro usado, a Jesus cheio do Espírito Santo. Verso 23. Jesus voltou-se para Pedro e disse: afaste-se de mim, Satanás. Você é uma armadilha perigosa para mim. Você está pensando apenas do ponto de vista humano e não do ponto de vista de Deus. Satanás nos leva a olhar para a lógica. Satanás nos leva a olhar para nossas experiências, para experiências alheias. Satanás nos leva a olhar para aquilo que faz sentido. Satanás nos prende a uma mentalidade humana, a uma ótica humana, para que a gente venha perder, se perder, não enxergar o verdadeiro propósito que Deus tem na minha e na sua vida. Era tempo de fazer, e Satanás jogando uma voz autorizada, falando para Jesus de não fazer. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Nesta manhã nós aprendemos que a voz autorizada é de Deus, quando ela está em alinho com a sua palavra. Só que temos que perceber se está no tempo de fazer, se é o tempo de avançar ou se é o tempo de parar. E você não vai ter esse discernimento apenas tendo suas experiências, porque um dia já aconteceu. É engodo, é engano. Mas se você estiver alicerçado na palavra, meditando um versículo por dia,
de dia e de noite aquele mesmo versículo, no outro dia, medita de dia e de noite, outro versículo, e você vai fazendo isso. Eu falo para você, você será cheio do Espírito Santo de Deus, e você vai conseguir identificar a voz, vai conseguir discernir que está ali com a palavra, e vai compreender se é o tempo de ir ou se é o tempo de parar. Não há outra forma, a forma é essa. E eu te convido mais uma vez, decida viver pela ótica do Espírito. Uma salva de palmas para Jesus e vamos louvar. De ti, diga mais de ti, de ti, mais de ti, Senhor, vamos. De ti, muito mais eu quero agora, Deus, mais de ti e menos de mim. E menos de mim, até que não haja mais nada de nós, vamos. E menos de mim, oh, e menos de mim, que Ele cresça, que Ele cresça, e eu diminua. Que Ele cresça, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Manhã maravilhosa, amém? Deixa eu te dizer, pode continuar tocando aí. A gente precisa entender de uma vez por todas que a gente tem um inimigo que o principal objetivo dele é fazer a gente escolher errado. Ele está o tempo todo querendo fazer a gente escolher errado. Sabe por quê? Ele não pode, escuta isso aqui, ele não pode trazer o mal sobre a nossa vida, porque está escrito, aquele que é de Deus, mas ele pode fazer eu e você escolher o mal. E aí a gente escolhe errado, a gente toma a decisão errada, a gente toma a atitude errada e depois a gente paga o preço. É isso que ele vive fazendo. Então sabe aquele camarada que está o tempo todo jogando casca de banana no teu caminho para tu escorregar? Ih, ela vai passar por aqui, vou deixar uma armadilha aqui. Ih, ela vai vir aqui, eu já conheço ela. Aqui, isso aqui ela não aguenta. Se ele falar com ela assim, ela reage, ela responde, ela xinga. É aqui, eu vou botar uma casquinha de banana aqui. Ah, se mexer com o filho dela, ela não aguenta. Se mexer, meu irmão, e a gente está reagindo do jeito que ele quer. E a gente está fazendo o jogo dele. Não.
Tanta gente, como o pastor Eduardo falou, meu irmão, fazendo escolha errada. Às vezes sai de uma boa igreja, aonde está sendo pregada a palavra de Deus, aonde está sendo alimentado espiritualmente, aí pega, toma uma decisão, vai-se embora, derrota, não se apruma nunca mais. Às vezes sai de um relacionamento quando não é o momento, às vezes contrai, adquire um relacionamento quando não é o momento. Meu irmão, cuidado. Nós temos o Espírito Santo. Estamos aqui aprendendo como ser dirigido por Ele. Sabe por quê? Porque o caminho da derrota a gente já conhece. Todo mundo aqui já tomou uma decisão, já tomou uma atitude que depois se arrependeu e teve que sofrer as consequências. Então o caminho da derrota a gente já conhece. A gente está apresentando para você aqui o caminho da vitória. Ser dirigido pelo Espírito de Deus é andar em vitória. Ser dirigido pelo Espírito de Deus é andar longe do erro, perto do acerto, querido. Então, em nome de Jesus, coma essas mensagens que têm sido ministradas aqui. Viva aquilo que você tem ouvido aqui e você vai vencer. Luiz, vencer significa que a situação que eu estou enfrentando vai acabar? Nem sempre. Vencer significa que ela não vai dominar mais você. Você pode até estar vivendo uma situação difícil, mas você não é controlado por ela, você não é dominado por ela, você não é atingido por ela. Você olha para aquela situação e você diz: a qualquer momento isso vai mudar, porque você está cheio da palavra. Isso é vencer. Isso é vencer. Vencer é viver cheio da palavra. Vencer é olhar somente para a palavra, fixando os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Porque o que se vê é temporal, o que se não vê é eterno. É eterno, meu irmão. Então fique com a palavra, agarre a promessa. Se torne um especialista em identificar vozes. O caixa do banco, para identificar a nota falsa, ele não estuda a nota falsa, ele estuda a nota verdadeira. Quanto mais ele conhece a verdadeira, a falsa bate na mão dele, isso aqui é falso. Não, mas é falso. Ó, o que é eu não sei, só sei o seguinte: não é verdadeiro. A gente só precisa saber o que é verdadeiro, para quando aquilo que não for, a gente identifica logo. Não, isso aqui não é de Deus, porque eu estou cheio da palavra, eu conheço a palavra. É até tá na palavra, mas não é o momento, porque Deus, olha o testemunho interior funcionando. Geralmente, escute, geralmente a voz autorizada vem para confirmar o testemunho interior. A voz autorizada, ela vem confirmando algo que já está no teu interior. Se está arranhando, para. Vou te dar outra dica para fechar. Geralmente, a primeira sugestão não é de Deus. Como o pastor Eduardo falou, Deus não é precipitado. Deus não está com pressa em falar. Deus quer saber se você quer ouvir Ele. Então, geralmente, você está numa situação enfrentando, vem aquela sugestão: faz isso, faz aquilo, fala com fulano, fala com ciclano. Esse primeiro impulso, deixa essa galera passar. Deixa essa galera embora. Respira, pensa, medita, silencia a voz da tua alma e você vai ouvir a voz do Espírito Santo. E aí você vai agir com base nessa promessa. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, tá? Quero dar alguns avisos aqui. Pega meu celular, por favor, Eduardo, que eu esqueci. Aleluia, graças a Deus pela sua palavra, meus irmãos. Deixa eu te dizer, nós vamos ter batismo, hein? Vamos ter batismo dia 1º de maio, não é isso? Quero te dizer, você que é um novo convertido, você que ainda não é batizado: ah, mas eu acho que eu não posso me batizar não, porque eu ainda faço isso. Já está pensando errado. Já está ouvindo a voz errada. Já está ouvindo a voz errada, querido. Venha conversar conosco. Você que tem o desejo de se batizar, você que tem o desejo de descer as águas, venha nos procurar. Amém? E você
que quer participar dessa grande festa, nós vamos batizar gente, amém, querido? Quero te dizer que a gente já tem um candidato. Já tem um candidato, sabe quem é? Nós vamos batizar o Miguel. Vamos batizar o Miguel. Tá na idade, vai ser batizado. Meu irmão, Miguel é o primeiro da lista. Nós vamos batizar a gente lá. Amém, queridos? Para a glória de Deus. Então você que quer participar dessa grande festa, procura ali, ó, os ministros do batismo, irmão Sheldon e a nossa irmã Sheila. Eles têm todas as informações para vocês. Amém? Domingo amanhã, segunda-feira, tem grupo de comunhão. Procure um próximo de você. Tá aparecendo aqui? Eu já não sei, já está funcionando aquele negócio? Ainda não, né? Então tá, grupo de comunhão, segundas e quartas, às 8 da noite. Cadê os nossos líderes de célula? Levanta a mão bem alto. Irmão, dá uma olhada aí, ó. Esse pessoal que está com a mão levantada são os nossos líderes de grupo de comunhão. Procure ele e fala assim, ó: eu quero fazer parte do teu grupo. Tem sido uma bênção, queridos. Grupos de comunhão, segundas e quartas. Sabe qual é o tema? Já vou dar um spoiler. Porque eu tava preparando material hoje, então já sei. Sabe qual é o tema que vai ser falado agora no mês de fevereiro? Sabe? Eles tudo me olhando, eles querem saber, né? A fé vê a resposta. Aleluia. A fé vê aquilo que a gente está esperando como se já tivesse acontecido, meu irmão. A fé, quando olha para a palavra, vê a resposta, vê tudo pronto. É isso que a gente vai falar no grupo de comunhão ao longo do mês de fevereiro. Então, procure os nossos irmãos, participe dos nossos grupos de comunhão. Quinta-feira tem o quê? Ele vem mesmo? Vem, irmão? Ele vem e o Eduardo também vem para ministrar aqui para vocês, tá? Quinta profética aqui com o pastor Eduardo, ele também vem e ele vai ministrar aqui para o teu espírito. Sabe o tema dessa semana? Sinais na religião. Olha aí, meu Deus, você precisa aprender. Estamos falando sobre a volta do Mestre, a volta de Jesus, a volta do Rei da Glória, a volta do nosso Salvador, a volta do nosso Redentor, a volta daquele que vive, daquele que é poderoso. Ele está voltando, Ele vem nos buscar, meu irmão. Venha em nome de Jesus, esteja aqui conosco na quinta profética. Não fique em casa dormindo. Pastor, se Jesus voltar numa quinta profética e eu não estiver no culto, estiver em casa, será que eu subo? Eu não sei, né? Aí você que sabe, eu não sei. Vem em nome de Jesus, querido. Venha ouvir sobre a volta de Jesus, amém? Amém? O que falta aqui eu falar? Cadê a Vanusa? Está aí? Não, né? Hoje é aniversário dela, vamos orar por ela. E é isso. Que Deus te abençoe. Não entendi. Foi durante a semana, tá? Então a Vanusa fez aniversário durante a semana. Se você estiver vendo a gente, parabéns, Vanusa, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Que vocês tenham uma semana de bênção. Prepara aí o teu dízimo, a tua oferta. Eu quero orar pela tua vida. Lembrando que a sua oferta é uma semente. A sua oferta é uma semente. O que é uma semente, Luiz? É algo que eu coloco na terra, ela germina, cresce e frutifica. E dá muito fruto. A Bíblia vai dizer, sabe o que da semente? A 30, 60 e 100 por um. Então esse é o desejo do nosso coração, que você colha na tua vida todo o fruto daquilo que você tem semeado no reino de Deus. Se você tem semeado aqui a tua oferta, você vai colher. Você tem semeado aqui a tua vida, você vai colher. Você tem semeado aqui o teu tempo, você vai colher. Tudo aquilo que você tem semeado no reino de Deus, você colherá a 30, a 60 e a 100 por um. Porque está escrito que vai ser assim. Então quero orar pelos aniversariantes da semana, Vanusa. Quero orar pelos dízimos e ofertas e no final quero te abençoar, tá bom? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado por essa manhã maravilhosa em tua presença, porque, como foi falado, onde está a tua palavra, está o teu espírito, está a tua presença, Senhor. Tu estás conosco, Jesus, todos os dias.
até a consumação dos séculos. É a promessa tua e nós cremos nisso, Pai. Muito obrigado pela tua presença, obrigado pela tua palavra revelada aos nossos corações, obrigado pelo teu amor para conosco, que faz com que tu cuide de nós em cada detalhe. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a vida da Vanusa, que fez aniversário essa semana. Eu quero repreender na autoridade do nome de Jesus todo espírito de enfermidade no meio do teu povo. Sai em nome de Jesus toda chaga, toda peste, todo mal, na autoridade do nome de Jesus. Fomos sarados. Pai, em nome de Jesus, toma o teu povo, faz prosperar os seus caminhos, toma a vida daqueles que vão ofertar, que vão dizimar com um coração genuíno, com um coração sensível, com um coração disposto a abençoar a tua obra. Pai, em nome de Jesus Cristo, faz prosperar a vida, o caminho e tudo que os seus filhos colocarem as mãos. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa manhã. Toma em tuas mãos a vida dos meus irmãos, que seja uma semana de bênção, de vitória. É isso que nós oramos, te bendizemos e te agradecemos em nome de Jesus. Querido, tenha uma semana de vitória. Tenha uma semana de vitória na prática da palavra. Se posicione com aquilo que você acredita. Se posicione com aquilo que a palavra de Deus diz a teu respeito. Enfrente as circunstâncias com as armas espirituais. Não se deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem, em nome de Jesus. Abre a tua mão, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja com cada um de nós, desde agora, para sempre. Todos digam: a vitória é nossa. Deus te abençoe, vá em paz, em nome de Jesus.